Romanos 5, versículos 6 a 11. Hoje nós vamos aprender sobre o amor de Deus. Romanos 5, versículos 6 a 11, tema da mensagem de hoje é o amor de Deus. A palavra do Senhor diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por esse texto, que o Senhor, ó Pai, nos dê a compreensão do seu amor, a dimensão do seu amor, para que nós possamos, ó Deus, viver para a tua glória, em nome de Jesus. Ilumine as nossas mentes, nos dê o entendimento e nos ajude a aplicar essa palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tem uma música antiga, um corinho antigo, que muitas igrejas cantam e a nossa também canta, que é um corinho que diz que há momentos em que as palavras não resolvem. Esse cântico eu cantei hoje na devocional lá em casa, nós sempre fazemos o culto familiar pela manhã, e também o cantei da ministração da ceia, a irmã Valdir, que a visitei pela manhã e levei a ceia para ela nesse dia de Páscoa, e nós cantamos juntos esse mesmo cântico, um cântico que tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Olha só o que diz o cântico. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário, com ele sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar, o que é amar. Aqui no mundo, as desilusões são tantas, mas existe uma esperança de que ele vai voltar. Quando nós não conseguimos mais sentir por algum problema na nossa fé, não no amor de Deus, por algum oscilar da nossa fé, quando nós não conseguimos mais sentir o amor de Deus, ainda assim nós podemos ver o amor de Deus de maneira bem palpável e objetiva na cruz. Então, quando as palavras não resolvem, nós podemos olhar para a cruz e ver o amor de Jesus demonstrado por nós. E no Calvário ele mostrou não somente a nós, mas ao mundo inteiro o que é o amor, o que é amar. Amém? Interessante que esse cântico termina falando sobre esperança. Existe uma esperança que ele irá voltar. E no sermão de domingo nós falamos dessa esperança certeira. E Paulo também nos fala. Como consequência da justificação pela fé, Paulo diz que temos paz com Deus. Obtivemos livre acesso à sua presença e nos gloriamos na esperança da glória. A justificação pela fé, como temos aprendido, é um ato de Deus que nos declara justos em sua presença, não com base na nossa própria justiça ou nos nossos próprios méritos, mas com base na justiça, nos méritos, nas boas obras e na obra salvífica, no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus pega as boas obras de Cristo e imputa em nós a sua justiça, as suas boas obras, de maneira tal que nós temos paz com Ele. Nós somos reconciliados com Ele. Agora nós temos livre acesso à sua presença. Antes não tínhamos, porque os nossos pecados nos afastavam dele. Mas agora nós temos livre acesso. E mais, nos gloriamos na esperança da glória. Esperança como certeza, uma esperança que não nos decepciona. Essa esperança é certa e não expressa nenhuma dúvida.
A nossa esperança, ela expressa dúvida, né? Normalmente nós temos esperança com base em probabilidade. Eu acho que fulano vai fazer isso, então eu espero. Talvez sim, talvez não. É possível, é provável. Aqui não. Aqui é certeza. Ela não nos decepciona porque a sua base é o amor de Deus por nós. Sobre isso, Paulo diz, olha só, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por que a esperança não nos decepciona? Por que a esperança é certa? Por causa do amor de Deus. O amor de Deus é a base da nossa esperança. Quando nós entendemos que Deus nos ama de uma maneira impressionante, de uma maneira ousada, de uma maneira gigantesca, então nós não ficamos decepcionados, nós temos certeza de que Ele vai voltar, e de que viveremos na glória. Agora entendam, esse amor ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Lá em Romanos 8:16, Paulo confirma isso, dizendo que o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Existe uma certeza interior, existe uma certeza subjetiva, existe uma certeza que é uma confirmação do Espírito no nosso coração. E nós podemos buscar essa certeza. Como? Através da oração, da leitura da palavra, da comunhão, da Santa Ceia, da adoração, da meditação e todos os exercícios espirituais. Deus vai confirmando que somos filhos de Deus. Precisamos ter essa convicção. Contudo, é bem verdade que às vezes o nosso coração oscila, os nossos sentimentos oscilam e às vezes nós temos dúvidas. Por isso, Paulo não para por aí. Além dessa certeza interior subjetiva advinda da confirmação do Espírito em nossos corações, Paulo nos mostra mais uma confirmação do amor de Deus por nós, para não deixar dúvidas a nós. Quase que ele estivesse dizendo o seguinte: se vocês não conseguem sentir, então olhem, vejam na cruz o amor. Na cruz, está aqui do lado. Vejam na cruz o amor do Senhor. Uma confirmação objetiva, exterior, bem fixada na história da humanidade. A confirmação da cruz de Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje vamos compreender mais sobre o amor de Deus, que é demonstrado na cruz, expressado em nossa salvação, e a razão da nossa alegria e exultação. Como bem falou, muito bem falou o nosso irmão Tarsis na liturgia. A cruz não é motivo de choro. Ah, Senhor, por que você morreu? Não, de alegria, porque ele não está morto, irmãos. Vocês estão vendo alguém crucificado aqui? Por que a gente não usa crucifixo? Porque Cristo não está na cruz. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele vive. Hoje sim, na sexta-feira da Páscoa, ou de Páscoa, dia que nos lembramos das 6 horas, das 9 até as 3 horas da tarde, das 6 horas que Cristo passou pendurado na cruz por nós. Vamos ver mais uma vez o seu amor. O amor de Deus. E a primeira verdade sobre o amor de Deus é essa, que nós já estamos falando. O amor demonstrado na cruz. O amor é demonstrado na cruz. Olha só, está aí no versículo 6 até o versículo 8. Vamos ler só o 6 por enquanto. Porque Cristo, olha só como Paulo vai puxando os assuntos. Antes ele havia dito o quê? Que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito, que nos foi dado. Por isso a esperança não nos decepciona. E ele coloca mais um porquê. Porque Cristo. Tudo isso é consequência da obra na cruz. A base de tudo isso é o quê? A cruz de Cristo. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Aqui nesse versículo nós temos a primeira coisa que nós precisamos notar para entender a dimensão, a grandeza desse amor. O objeto do amor. Qual que é o objeto do amor? Fracos, ímpios, pecadores. Porque Cristo, diz o texto, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos. A fraqueza aqui, claro, que é a fraqueza moral.
a fraqueza de não conseguir obedecer à lei, a fraqueza de estar distante do Senhor e condenado à morte, a fraqueza de estar debaixo da maldição do pecado, a fraqueza de não ter esperança nem propósito para a vida, a fraqueza de viver debaixo do medo, da escuridão, das trevas. É essa fraqueza que nós estávamos, a fraqueza da impiedade. O texto diz, porque Cristo morreu quando nós éramos fracos, morreu há seu tempo pelos ímpios. Quem é ou quem são aqueles para quem ou a favor de quem Cristo morreu? Pecadores. Meus irmãos, entendam uma coisa profunda. Se nós fôssemos bons o suficiente para nos salvar, não haveria necessidade de Cristo morrer. Se nós fôssemos bons e pudéssemos nos salvar pelas nossas boas obras, pela nossa bondade, a pergunta que surge é por que Cristo morreu? Por que ele iria sofrer na cruz? Ele morreu porque não existia nenhuma possibilidade de nós pecadores nos salvarmos por nossa própria conta, por nossas próprias obras. Ele morreu. Então qual é o objeto do amor do Senhor? Seres fracos, ímpios, pecadores, miseráveis. Mas Deus nos amou. E Deus prova o seu amor enviando o seu filho para morrer em nosso lugar. E Paulo, ele destaca que esse sacrifício é o sacrifício mais improvável do mundo. O argumento dele é mais ou menos assim. Ele diz, dificilmente alguém morreria por um justo, alguém que é moralmente correto, que segue a lei, e por seguir a lei ao pé da letra acaba sendo até um pouco chato, né? Por ser justo, né? Seguindo ao pé da letra. Por um justo, dificilmente alguém morreria. Agora, por alguém bom, alguém que além de ser justo ainda é benevolente, faz coisas boas, faz caridade, faz boas obras, não é uma pessoa que necessariamente ao pé da letra vai seguir a lei e isso vai trazer um certo sentimento de desprezo. Não, é uma pessoa que todos gostam. Talvez pelo bom alguém se anime a morrer. É isso que Paulo está dizendo. Contudo, Deus prova, olha o versículo 8. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Pelo justo, ninguém morreria. Pelo bom, talvez alguém morreria. Agora, olha como que é improvável isso. É improvável, é o sacrifício mais improvável do mundo. O Deus dos céus, santo, justo, perfeito, que não necessita das suas criaturas, enviando o seu próprio Filho, o Filho do seu amor, mesma substância, mesmo poder, mesma glória do seu próprio ser, a terra para morrer por pecadores, não por pessoas justas, não por pessoas boas, mas por pecadores. Uma loucura. É por isso que a salvação é pela loucura da pregação. Deus, Criador de todas as coisas, se tornando a semelhança de criaturas, a semelhança de carne, para morrer, para se sacrificar por pecadores. Antes, Deus não olhou para o futuro e provou que nós iríamos sermos bons, por isso ele morreu por nós. Não, Deus sabe todas as coisas. Mas ele nos salvou porque ele quis. Foi da vontade dele morrer por pecadores. Voluntariamente ele decidiu nos amar. Vocês estão entendendo a grandeza desse amor demonstrado na cruz? É como essa música que nos diz. Uma música que nós cantamos, o amor de Deus, cantada pela Raquel Novaes e pelo Paulo César Baruch, que diz, graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci, quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Agora, olha o coro. Logo eu, um pobre pecador,
Logo eu, tão fraco e tão devedor. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor, recebe o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs. É firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou o amor de Jesus. Olha que música maravilhosa. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Irmãos, nós só entendemos a grandiosidade, o quão impressionante é o amor de Deus, quando nós entendemos o quão pecadores nós somos. É um contraste aqui, e esse contraste é necessário. Se a gente entende qual é o objeto do amor, seres pecadores, pó, nós entendemos a grandiosidade do que Deus fez. Cristo se humilhando, se esvaziando, permitindo que os soldados batessem nele, que cuspissem nele, que dessem vinagre para ele, que colocasse uma coroa de espinho na sua cabeça, por amor. E foi até o fim. E no fim ele disse, está consumado. Agora eu quero que vocês notem mais uma coisa antes de nós passarmos para o próximo ponto. A ordem do amor. Esse amor aconteceu quando ainda éramos pecadores. Esse ato de amor aconteceu quando ainda éramos pecadores. Primeiro Deus nos ama. Primeiro Deus nos ama. Para depois nós sermos transformados, reconciliados, justificados e santificados. É essa a ordem. Primeiro eu sou aceito, para depois obedecer. Olha o que João também diz sobre isso. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. O amor de Deus se manifestou por nós, por meio de Cristo, pelo envio de Jesus ao mundo. O próprio João, no mesmo capítulo, diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós só o amamos, e nós só amamos de próximo, porque ele nos amou primeiro. Primeiro vem o amor dele. Pois o nosso em resposta do dele. Não o contrário. Você não tem que amar a Deus primeiro para Deus te amar. Você não tem que obedecer a Deus primeiro para você ser aceito. Isso é a base da religiosidade vã e da vanglória. Você é aceito primeiro, por isso você obedece. Você é amado primeiro, por isso você ama a Deus e ao próximo. Sempre é essa a ordem. Amém? Segundo lugar, esse amor é expressado na salvação. Paulo ele puxa mais uma explicação aqui. A partir do versículo 9, ele diz, logo depois desse amor maravilhoso, já demonstrado na cruz, logo, muito mais agora, sendo já justificados também pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. O que Paulo está dizendo é que nós seremos salvos da ira vindoura. Surge aquela pergunta, tudo bem, Cristo morreu por mim, mas como eu posso ter certeza de que eu não vou ser condenado? Lembra da esperança que não nos confunde, que não nos decepciona? A esperança certa de que somos salvos e não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, é sobre isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, diante do amor de Cristo, se Cristo já morreu por nós, se nós já recebemos a justificação, esses dois sim são importantes. A morte de Cristo e a aplicação da morte de Cristo pelo Espírito Santo em nossos corações. Nós já somos justificados. Se Cristo já morreu por nós, então seremos salvos da ira vindoura. Não precisamos temer a condenação. Sim, um dia Jesus irá voltar e nesse dia também será o dia do grande julgamento. O dia em que todos estarão diante do Senhor e todos os nossos atos serão julgados. Nós, porém, que somos de Cristo, Cristo já pagou para nós. Mais uma vez, Paulo repete esse argumento no versículo 10, ele diz, porque se nós, tendo inimigos, fomos reconciliados através da justificação, vimos isso no sermão de domingo,
Se quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que é legal é que Paulo fala de morte e depois de vida. O que ele está falando aqui? Ele está apontando para a ressurreição. Ele está dizendo, olha, se Cristo já morreu, se já recebemos a justiça dele, se por causa dessa justiça já fomos reconciliados, e ele ressuscitou, e ele está vivo, quanto mais agora, através da sua vida, da sua ressurreição, nós seremos salvos do que? Da ira vindoura. Nós também seremos ressuscitados e viveremos eternamente com ele. Na verdade, o que ele está fazendo aqui é um argumento mostrando que se o mais difícil ele já fez, o que é o mais fácil? O mais difícil ele já fez o quê? Morrer por nós, nos reconciliar quando nós ainda éramos inimigos. Ele nos reconciliou. E se agora nós somos amigos dele, através da morte e da ressurreição de Cristo, não seremos salvos também da condenação? Com certeza, o que Paulo está dizendo é, não temam a condenação, porque o que nos espera é glória, esperança da glória. Não é isso que é o fio da meada que Paulo está explicando? Essa esperança é certa. William Hendricks, ele fala que Paulo está dizendo o seguinte, se Deus justifica e reconcilia consigo seus inimigos, certamente ele salvará da ira vindoura os amigos. Muito mais do que amigos. Nós já somos reconciliados, não somos mais inimigos, sim, somos amigos, mas muito mais, somos também filhos. Será que Deus não salvará da ira vindoura, da condenação, os seus filhos? Assim como Cristo ressuscitou, nós também seremos salvos por meio da sua vida, da sua ressurreição. Amém? Terceiro lugar, amor glorificado na exultação. Olha que legal, amor demonstrado na cruz, amor expressado na salvação e amor que é glorificado na exultação. Exultação é a nossa alegria em adorá-lo. É a nossa adoração com alegria. Isso é exultação. E olha o que Paulo finaliza dizendo. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Nós nos gloriamos em Deus. Vocês se lembram, no finalzinho do sermão de domingo, que eu mostrei que Paulo fala 3 vezes isso. Nós nos gloriamos. A primeira vez está no versículo 2, quando ele diz, nós nos gloriamos na esperança da glória. A segunda vez está no versículo 3, quando ele diz, nós nos gloriamos nas tribulações. Porque as tribulações, no final das contas, vai produzir perseverança, experiência e esperança. E em terceiro lugar, nós nos gloriamos no próprio Deus. No próprio Deus. Gloriar aqui é alegrar-se, é exultar no próprio Deus, no Deus de amor, no próprio Deus. E o texto continua, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora já recebemos a reconciliação. O Tim Keller ele diz que a alegria é a grande marca da pessoa justificada. Alegria. Nós precisamos nos alegrar, nos gloriar, exultar, adorar. Por isso que eu falei aos irmãos anteriormente que nós que somos crentes, nós precisamos amar o culto, amar a adoração, porque é para isso que nós fomos salvos, para adorá-lo. Um crente que não gosta de adorar a Deus, o que vai fazer no céu? Um crente que não se alegra na presença do Senhor e na comunhão dos santos, o que irá fazer no céu? A alegria, a exultação é a grande marca da pessoa justificada. Você tem alegria no Senhor? E o que é maravilhoso é que é o amor de Deus, é o amor de Deus que nos leva a glorificá-lo com alegria. Ao compreendermos o amor dele por nós, nós o glorificaremos, nós exultaremos na sua presença com profunda alegria. O Tim Keller ele fala o seguinte, o Evangelho, no entanto, nos oferece Deus. Isso nós temos aqui. Paulo agora não está se gloriando mais nas bênçãos do Senhor. Ele já se gloriou na esperança da glória. E até nas tribulações,
mas agora ele está se gloriando no próprio Deus, porque no final das contas o Evangelho nos oferece Deus. Tenha o seu prazer no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. O seu prazer no Senhor. O Evangelho, no entanto, nos oferece Deus, e Ele não muda. Como expressou Agostinho em oração: Tu nos fizeste para Ti mesmo, ó Senhor. E nosso coração se impacienta, anda inquieto, até descansar em Ti. Podemos achar alegria em conhecê-lo, e ter paz e comunhão com Ele, mesmo perdendo outras coisas que nos são caras. E às vezes vamos perder mesmo. Tem uma frase do João Calvino que eu gosto muito, e por anos ela estava no meu store, no meu status do WhatsApp e também do Facebook, que é assim: perdi tudo por causa de Cristo, e o que ganhei? Eu ganhei tudo. Ganhei tudo. É isso. Se nós ganhamos Deus, não importa o que perdemos. Não importa o que perdemos. Se nós ganhamos o Senhor, mesmo perdendo outras coisas que nos são caras, ainda assim para nós é o suficiente. E nós devemos estar contentes, porque Deus é o que mais nos importa. Podemos ansiar com absoluta certeza por nosso lar da glória. E podemos desfrutar de uma amostra dele, à medida que o Espírito Santo trabalha em nós para nos dar o conhecimento subjetivo do amor de Deus por nós. Então, com o coração descansando em Cristo, enquanto nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, somos capazes de desfrutar de todo o bem deste mundo, sem nos decepcionarmos com Ele, nem nos desinteressarmos dele. Podemos desfrutar das coisas boas que Deus nos dá nesse mundo, não de maneira idólatra. É isso que ele está falando aqui. Porque quando você desfruta das coisas do mundo com idolatria, desejando mais do que a Deus, essas coisas te decepcionam. Você vai se frustrar, você vai se decepcionar, você não vai ficar satisfeito, você vai reclamar, murmurar, reclamar, murmurar, reclamar, murmurar. É o problema do mundo. Pessoas que só reclamam e murmuram, não têm alegria, não têm contentamento. Agora, quando Deus é o seu Senhor, quando você se satisfaz com a glória dele e se gloria em Deus, então você é capaz de desfrutar de todo o bem deste mundo, sem se decepcionar, sem se desinteressar do próprio Deus. Amém? Como aplicar? Em primeiro lugar, creia. Claro, a primeira aplicação é fé, porque, meus irmãos, nós precisamos crer, e fé é certeza. Creia no amor de Deus por ti. Se você não conseguir senti-lo, olhe para a maior demonstração do amor de Deus por ti na cruz de Cristo. Creia. Olhe para a cruz e tenha certeza de que você é um filho amado, em nome de Jesus. Agradeça o amor de Deus por você, pecador, fraco, ímpio. Agradeça, porque Deus chamou logo eu, um pobre pecador. Reconheça que você não merece. Então, louve de todo o coração essa dádiva. Meus irmãos, nós só conseguiremos adorá-lo e louvá-lo de todo o coração se entendermos a grandiosidade do amor de Cristo, da dádiva por nós. Louve. Descanse no fato que já somos reconciliados com Deus e seremos salvos da ira vindoura. O Cristo vivo e ressurreto nos garante isso. Vamos celebrar também a ressurreição de Cristo no domingo de manhã. E por fim, se alegre na esperança da vida eterna e no amor de Deus por ti. Mas que o próprio Deus seja a sua glória, alegria e exultação. Adore-o. Se alegre sim na esperança da vida eterna, nas dádivas que Deus te dá, no amor de Deus, mas acima de tudo, se alegre, exulte no próprio Deus. Ele é a nossa porção. Se alegre, que o próprio Deus seja a sua glória, alegria e exultação. Viva para adorá-lo, em nome de Jesus.
Vamos lembrar da música que eu iniciei? Olha como essa música resume todo esse sermão. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Aqui no mundo, as desilusões são tantas, mas existe uma esperança de que ele irá voltar. E nós não seremos condenados.